Boa noite, boa noite. Amiga! Ai, meu Deus! Que saudades! Ai, meu Deus, que saudades! Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos. Ai, eu também, amiga, muita. Ai, que especial você tá aqui. Gente, vão entrando, fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Ai, minhas tias queridas, sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom mesmo. Segue sempre sem olhar pra trás. É o tempo que leva, é o tempo que traz a paz. Tudo bem, tia? Que saudades. Tô dando uns minutinhos pro pessoal ir entrando, tá? Fiquem à vontade. Hoje vai ser um momento bem especial para mim. Que saudade que me dá, a gente tinha tempo pra sonhar. Tempo, né? Então, olha só, essa música é especial. Sejam bem-vindos. Tim, seja bem-vindo. A gente já vai começar, tá? Daqui a pouquinho. Você vai acreditar, talvez, ou se não queira partir. Ai, Jacinto, querido. Beijo pra você também. Ai, meu Jaspion predileto. Ai, que bom. Gente, a presença de vocês hoje é muito, muito, muito importante para mim. Hoje é o início de um novo ciclo na minha vida, na empresa, e eu espero que para vocês também. Porque o que a gente vai falar hoje são assuntos sérios, que eu sei que tem muita gente que está passando, mas eu resolvi vir e falar de uma maneira um pouco mais aberta, justamente porque eu sei que tem outras pessoas que estão vivendo isso também, mas não estão tendo coragem de se expor. E talvez, às vezes, é um comportamento, é uma atitude só que a gente tem de se expor, a gente consegue às vezes ajudar muita gente. Então, é por isso que eu tô aqui hoje. Vou me expor, vou. Teve muita gente que falou assim, não faça isso, mas eu vim fazer e isso faz parte de um propósito meu também. Então, fiquem à vontade para compartilhar essa live, clicar no aviãozinho, porque eu sei que tá todo mundo vivendo momentos de mudança muito forte e para quem não tá, uma hora esse período vai chegar. E a hora que chegar, daí realmente talvez a pessoa lembre dessa live. Que ela assistiu uma coisa ou outra, ou pelo menos que ela sabe que existe alguém que tá passando por isso também e que pode compartilhar de alguma forma, tá? Então sejam muito bem-vindos. Vai ser algo bem diferente do que vocês estão acostumados. Não é algo que eu costumo fazer, eu sempre trago muito conteúdo,
né? E hoje eu vou trazer também muito conteúdo, mas é um conteúdo diferente. É um conteúdo que talvez tenha muitas pessoas que estejam precisando disso hoje no seu dia a dia. E às vezes por não ter coragem de se expor ou até de pedir ajuda, elas consigam se identificar com muitas falas aqui que eu vou trazer, tá? E se você que entrou e tá assistindo isso e começa a ver que isso não tem nada a ver com o momento que você tá vivendo e que você não precisa desse assunto, não tem problema, saia. Use o seu tempo com coisas que realmente importam pra você. Mas para vocês que estão entrando e que querem ficar, eu convido vocês agora a olharem e entrarem nas minhas lives de um outro jeitinho, num outro formato. Um jeitinho mais... só pra vocês verem como eu não preparei essa live, né? Nem pra tudo a gente tá preparado, então eu não tenho palavras assim na ponta da boca pra poder me expressar com tudo que eu quero dizer. Mas esse é o momento que, para todos vocês que estão entrando e que querem ficar e vão ficar até o final, que vocês sejam bem-vindos de uma forma diferente. Que a cada palavra que eu puder falar aqui hoje para vocês, que isso possa tocar vocês de alguma forma, emocionalmente, e não só de raciocínio. Isso que a Pamela tá falando tem lógica. Eu não vim aqui para trabalhar lógica com vocês, o que tem e o que não tem lógica. Mas eu vim para trabalhar um outro lado, que eu vejo que eu trabalho muito esses meus lados no meu dia a dia, junto com os meus clientes, mas que eu não estava mostrando aqui na rede social. E por isso a rede social ficou um tempo cansativa para mim, desgastante. Ela me consumia muito. E foi quando agora eu resolvi fazer essa reviravolta. Tem muita coisa acontecendo. E eu quero contextualizar o momento que eu tô hoje, agora, conversando com vocês. Por que eu cheguei até aqui? Por que hoje eu tô aqui? E por que falar sobre mudanças, aceitar as mudanças hoje, pra mim, tá sendo tão importante e significativo, tá? Vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho. Por favor, eu vou contar pedaços da minha história para vocês. Fiquem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem saber, tá? Eu vou tentar ser um livro aberto para vocês, né? Porque se hoje eu tô aqui me predispondo a ter esse tipo de conversa e a mostrar coisas que veio acontecendo comigo ao longo de alguns anos, é porque eu tô preparada hoje para estar aqui. E se eu também não estiver preparada, eu vou dizer, olha, isso que você me perguntou, eu não parei para pensar e nem para sentir ainda na minha vida, então eu não vou poder te responder. Mas aquilo que eu já consegui vivenciar, esse é o meu objetivo, de vir compartilhar. Tá bom? E é sobre mudanças, então, que a gente vai falar. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas assim, para quem me acompanha já há alguns meses, viram que nos últimos meses eu fiz muitas mudanças na minha vida e de uma vez só. Eu mudei de cidade, eu mudei de casa, eu mudei de amigos, eu mudei de alguns tipos de trabalho, eu mudei de cabelo. Dizem que mulher, quando ela muda muito, o cabelo não pode faltar, né? Foram muitas mudanças que eu venho fazendo nesses últimos meses em prol daquilo que faz mais sentido para mim hoje. E não é à toa que alguns meses atrás, aqui nas redes sociais, quando eu retomei, porque ficou 4 meses parada as minhas redes sociais, e quando eu retomei, o primeiro tema foi sobre sentido de vida. Porque isso é uma das coisas que mais veio pesando para mim ao longo desses 2 últimos anos.
desde 2019, veio acontecendo uma série de situações na minha vida e que me fizeram repensar tudo, tudo. E hoje, para estar tendo essa conversa com vocês, é porque desde o que despertou lá em 2019. Para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou curitibana, mas eu morei 13 anos e meio em Foz do Iguaçu. E eu digo assim, que Curitiba é a minha cidade natal, mas Foz é a minha cidade do coração. Foi nessa cidade, em Foz, que eu aprendi, que eu amadureci. Eu amadureci como pessoa, como mulher, como profissional. É uma cidade que me deu muitas oportunidades, muitos amigos, que eu digo que era uma família para mim. E foi onde eu realmente cresci. Só que em 2019, eu entrei numa crise existencial muito grande. E essa crise, o que startou ela, engraçado, né? Olha só que interessante, eu fiquei 12 anos casada. Quando o casamento terminou, eu não entrei numa crise tão grande quanto em 2019. E foi, assim, por uma coisa muito boba, que não tinha motivo nenhum, na verdade, para eu ter essa crise. Ou seja, não tinha motivo lógico nenhum para eu ter essa crise. Mas ela aconteceu. E eu, sempre muito racional, tentando encontrar motivos lógicos do porquê que eu estava tendo aquilo. Então, eu não encontrei e eu tive que aprender a lidar com um turbilhão de emoção que começou a vir. E eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. Sempre. Eu nunca quis a psicologia clínica na minha vida porque eu não queria trabalhar as emoções das pessoas. Eu achava, na verdade, um saco ter que trabalhar as emoções das pessoas. Porque, na verdade, eu não sabia trabalhar aquilo nem em mim. Só que em 2019 não teve jeito. O negócio estourou de tal forma que eu não conseguia mais fazer o que eu mais gostava, que era trabalhar, que era atender os meus clientes, porque eu tava totalmente instável emocionalmente. Foi quando eu fui começar a pesquisar cursos sobre emoções. Encontrei um que não era bem esse, ele não tinha nada a ver com emoções, a propaganda dele, mas eu senti que era aquele que eu tinha que fazer. E eu fui para Santa Catarina, fiz o curso, eram 5 dias, eu voltei extremamente... eu não sei nem explicar, mas assim, tipo, foi um divisor de águas, era uma Pamela antes e uma Pamela depois. E ali naquele momento eu falei assim, eu não posso mais negar o fato de eu ser psicóloga e de eu não trabalhar com emoções. Eu tive que entrar em contato com as minhas emoções para me empoderar, para conhecer verdadeiramente quem eu era. Porque até então eu tava negando uma parte de mim. E daí foi ali que surgiu empoderamento pessoal na minha vida. E eu comecei a trabalhar isso no ano de 2019. Começou a dar muito certo. Teve muita demanda. Hoje, na verdade, boa parte dos meus clientes é para empoderamento pessoal. Mas eu nunca manifestei isso nas minhas redes sociais. Nunca falei muito desse tema de empoderamento e da onde veio e por que isso. Não, eu falava assim aleatoriamente, meio solto. Então eu decidi, quando eu voltei desse curso em 2019, foi a primeira vez na vida que eu voltei para casa. E quando eu abri a porta de casa, eu tive uma sensação de que eu não ia mais ficar em Foz. E aquilo começou a me angustiar muito, muito. Porque eu sempre amei Foz. Eu sempre fui muito apegada a Foz. Mas algo dentro de mim sabia que o meu ciclo em Foz estava terminando, que eu ia ter que me desapegar. E eu comecei uma luta comigo mesma de que, não, né, neguei até dizer chega. Até que chegou uma hora que eu falei assim, ok. Porque aquele sentimento de que Foz
o ciclo já estava se encerrando, ele estava muito grande. E daí eu comecei a fazer um trabalho de desapego de Foz do Iguaçu. Nossa, eu fiz um trabalho muito forte para desapegar. Até ritual de lua eu fiz para desapegar, para vocês verem o quanto realmente sempre fui muito apegada a Foz. E daí eu me planejei em 2019 para fazer uma mudança de cidade. Curitiba nunca foi uma opção para mim, porque eu nunca me senti muito bem em Curitiba, por mais que seja minha terra, mas eu nunca me senti muito bem aqui. E daí eu falei, bom, eu acho que agora tá na hora de eu morar perto da praia. Eu sempre quis, por que não? E resolvi me planejar para ir morar em Santa Catarina. Não sabia ainda bem ao certo o lugar, mas eu fiz todo um planejamento em 2019, financeiro, para em 2020 eu poder levantar todo o valor que eu precisava para fazer uma mudança com segurança. E foi o que eu fiz, né? Tudo certinho. Até março, meu planejamento aconteceu. Foi quando houve a pandemia. E aí, tudo desabou. Porque tudo que eu tinha planejado de expansão para Santa Catarina, para Porto Alegre, para Curitiba, para outros lugares que eu ia começar a atuar em cursos, treinamentos, workshops, nada aconteceu. Ok, a gente não sabia direito o que ia acontecer, quanto tempo tudo aquilo ia durar. E eu fui levando. Eu falei, beleza, você vai ter que entrar no mundo online? Vamos entrar no mundo online. E daí investi todo o dinheiro que eu tinha no mundo online. E ok, tava tudo certo. Chegou em junho e eu perdi 2 grandes amigos que tinham a minha idade num acidente de carro. E aquilo pra mim foi um baque. Na hora eu não senti, mas aquilo foi um baque muito forte depois de alguns meses. Porque eu comecei a pensar assim, eu tinha muitos planos, inclusive um deles ia ser prefeito de Foz. E tinha muitos planos que a gente tinha feito juntos. E eu falei, meu Deus, como assim? Tipo, um acabou de ter filho. Como assim? Tipo, sabe, no auge da vida. E aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a repensar o que eu queria pra minha vida. Porque eu fiz todo um planejamento que eu demorei 2 meses em 2019 para 2020 cumprir. Então eu fiquei 2 meses de 2019 criando todo o planejamento minuciosamente. E nada aconteceu. Então já foi uma frustração enorme. Quando chegou em 2020 e além de tudo aquilo que eu tinha planejado não tinha acontecido, eu ainda tive que entrar num mundo totalmente diferente, que era o mundo online pra mim. E ainda, de repente, meus 2 amigos faleceram. Aquilo mexeu demais comigo. Mexeu de um jeito que eu não tava nem consciente que aquilo tava mexendo comigo. Só pra vocês terem ideia. Hoje que eu olho pra trás, é que eu consigo enxergar que todas essas coisas foram um estopim pra eu estar onde eu tô hoje aqui conversando com vocês. E foi a primeira vez na vida, em 13 anos e meio, que eu senti falta de estar com a minha família. De estar perto de pai, mãe, irmão e conviver na dinâmica familiar. Gente, eu fiquei 13 anos sem sentir falta disso. Eu tinha minha vida do meu jeito e eu senti falta, muito. Até que chegou um dia que eu tava tão mal com isso, eu tava com um aperto no peito tão grande, que eu conversei com 2 amigas e elas falaram assim, o que você pode fazer por você agora, nesse momento, para você acalmar essa angústia que você tá sentindo? E daí eu falei assim, a única coisa seria ir ver minha família. Só que como que eu vou fazer isso? Tipo, eu tava na pior condição financeira possível, porque todas as minhas economias eu tinha colocado no online. Eu falei, eu não tenho nem como ir. Tipo, pegar um ônibus e ir, entendeu? Daí uma amiga minha falou do BlaBlaCar. Nunca tinha andado de BlaBlaCar na vida. E eu peguei um BlaBlaCar. Da noite pro dia, gente, foi assim, ó. Eu falei com a minha amiga de manhã, que ela está aqui, inclusive. Falei com ela de manhã. À tarde, eu marquei o BlaBlaCar.
No outro dia cedo, o BlaBlaCar tava passando na minha casa. E eu vim dentro de um carro com 5 pessoas que eu não conhecia, dividindo carona, 10 horas de viagem, e cheguei em Curitiba. E fiz surpresa, porque eu não avisei ninguém. Não avisei minha mãe, não avisei minha irmã, não avisei ninguém. Eu simplesmente apareci. E eu vim sem ter data pra voltar. Tipo assim, não porque eu quisesse ficar em Curitiba, mas é porque, pô, eu já tinha decidido em cima da hora que eu ia vir. Qual que era o problema de eu decidir em cima da hora que dia eu iria voltar? E como eu não sabia quando que essa minha angústia ia acalmar, eu falei, eu vou ficar até minha angústia acalmar. Desculpa, gente, tô saindo uma gripe. E daí, eu cheguei aqui em Curitiba. Ai, foi super bom, né? Vim pra casa da mãe, que surpresa, aquela coisa toda. Vi meu irmão, vi meu pai. Tudo maravilhoso. Mas eu pensei assim, bom, eu já tô pertinho. 4 horas, né, de Santa Catarina, ou menos. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui e vou começar a visitar apartamentos lá, né? Porque essa sempre foi a minha ideia, me mudar para Santa Catarina. Já vou começar a visitar apartamentos, a ver as coisas. E eu e a minha mãe ficamos, acho que uns 2, 3 dias vendo muito apartamento. Eu vi, assim, mais de, sei lá, acho que 70 apartamentos, sem exagero. Só que toda vez que eu via, eu não sei, a angústia piorava. E eu falei, tem alguma coisa errada. Tipo, gente, é pra onde eu quero ir. Desde 2019, é pra onde eu quero ir, é onde faz sentido pra mim. Logicamente, né? Sentido de lógica que eu dizia. Eu falei, o que tá acontecendo? Por quê? Por que não tá desse jeito? E daí eu tava tão angustiada, e eu ainda tava aqui, na casa da minha mãe, visitando ela, que eu peguei e dormi um dia, conversei assim com os meus mentores, sabe? Que eu acredito muito nisso. E falei assim, olha, por favor, me dê uma luz, porque eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô tendo a oportunidade de estar aqui perto, de poder seguir pra onde o que fazia sentido pra mim. E por que eu tô me sentindo tão mal agora que tá tão perto essa mudança acontecer? E, e daí no outro dia eu acordei, dormi, acordei. E eu acordei, gente, assim, respirei fundo, abri a porta, olhei pra minha mãe, ela tava na cozinha, e quando eu fui falar, ela falou assim: Filha, ela tá aqui, ela tá de prova. Filha, eu tava pensando, eu sei que você não gosta de Curitiba, mas o que você acha de pelo menos se permitir passar uma temporada aqui em casa? A gente divide custos, você já economiza e, né, você se estrutura financeiramente de novo, e daí segue pra onde você quer ir. E era exatamente isso que eu ia perguntar se eu podia vir, porque meu irmão morava com ela. E 2 meses antes, ele saiu de casa. Ele foi morar na casa dele, sozinho, com os amigos. Então, tipo, foi a primeira vez na vida que a minha mãe poderia me acolher de verdade, porque teria espaço pra mim. E eu falei, caramba. E daí na hora, quando a gente é bem sintonizada, assim, eu e ela. E daí na hora que ela falou isso, eu falei, mãe, era exatamente isso que eu ia falar. Eu falei, posso vir? Ela pode. Gente, eu voltei no dia seguinte pra Curitiba. Daí me deu uma crise de choro absurda, absurda, porque eu falei, chegou o momento mesmo de eu ir, de eu de eu deixar pra trás a cidade, o clima, os amigos, a minha casa, tudo. A minha casa tava montada, era o melhor lugar, os melhores vizinhos que eu tinha. Assim, era uma família mesmo, sabe? Que eu tinha lá. Mas eu sabia que eu tinha que vir. Logicamente falando, não tinha por que eu vir. Gente, olha só, eu nunca gostei de Curitiba. Toda vez que eu vinha pra cá eu me sentia sufocada. Não gosto do clima daqui, não gosto de frio, aqui é frio. Os valores sociais da sociedade que tem aqui, eles não batiam muito com o que eu pensava. Então, assim, logicamente não tinha motivo nenhum pra eu vir pra cá. Só que quando eu tomei essa decisão, foi assim, absurdo, porque toda aquela angústia, aquele aperto que eu tava sentindo, passou. Passou, simplesmente foi embora.
E como eu já estava num processo desde 2019 a prestar mais atenção no meu corpo e nas minhas emoções, nos sinais que eles dão, porque eles conversam com a gente o tempo inteiro. Só que na maioria das vezes a gente ignora e vai só pra razão, pra lógica, né? E quando eu comecei a dar mais vazão pra isso e prestar mais atenção nas sensações do corpo e nas minhas emoções, eu falei assim, bom, agora eu tenho duas opções. Eu tô entendendo o que tá acontecendo, eu tô percebendo o que tá acontecendo, e tudo indica que o caminho é esse aqui. Mas, logicamente, pra mim não faz sentido. Não faz. E aí, Pamela? Agora é o momento. Você vai tomar uma decisão muito grande na sua vida, que vai mudar tudo e de uma vez só. Você vai seguir o que a tua mente está dizendo, que é o que tem lógica, ou você vai seguir o que a tua emoção e o teu corpo está dizendo. E ali, gente, foi uma prova. Por isso que eu voltei e só chorei. Eu passei acho que uns 4, 5 dias chorando compulsivamente. Porque eu falava assim, meu Deus, eu tenho que decidir agora, não sei o que, aquela coisa louca, assim. E daí até que eu falei, chega. Eu passei muitos e muitos anos da minha vida tomando as minhas decisões baseadas só na lógica. Ok, colhi bons frutos, mas e aí? Até quando que eu vou negar de novo toda essa outra parte minha? Até quando que eu vou negar as minhas sensações que o corpo me dá, as minhas emoções? E eu tava trabalhando em terapia justamente relacionamentos amorosos na época. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa mais fria dentro de relacionamentos amorosos. Eu não conseguia, por mais que eu sentisse muito dentro de mim, eu tinha dificuldade de me expressar, de falar isso pra pessoa, de mostrar isso com atitudes. E eu falei assim, bom, eu tô com tudo na mão. Eu tô com a faca, eu tô com o queijo, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Por mais que eu não sei direito aonde que isso vai dar, porque eu nunca me deixei guiar por emoção e por sensações corporais, eu preciso escolher. Vou na razão de novo ou vou por esse outro caminho e vejo no que dá? E eu resolvi ir por outro caminho e ver no que dá. Foi confortável? Deu tudo certo? Não. Não é confortável. E sim, talvez esteja dando tudo certo, mas como a gente ainda não tem consciência disso, muitas vezes a gente acha que não tá dando tudo certo. E, gente, eu posso dizer uma coisa pra vocês, assim, precisa de muita coragem pra você seguir o teu coração. Precisa de muita coragem pra você... Ela tá me emocionando. Seguir aquilo que realmente o teu corpo diz pra você fazer. Imagina, quando que eu ia me emocionar numa live, gente? Jamais! Não tem lógica, entende? Pra mim nunca teve. Imagina, eu tinha que passar aquela, né, confiança de profissional e coisa e tal. Só que acima de tudo, acima de você ser uma profissional e de você construir uma imagem e passar algo para as pessoas, você é ser humano. E se você nega isso dentro de você, você tá negando tudo. Você tá negando toda a vida que existe dentro de você. E quando você nega as suas emoções, você para de sentir, você começa a ficar anestesiado para tudo. E quando você começa a se anestesiar para tudo, você perde a motivação. Você começa a fazer as coisas por obrigação. Você vive para fazer tarefas. Você começa a ser um cumpridor de tarefas e não necessariamente eu faço isso porque faz sentido para mim, porque me motiva. E aí a vida para de fazer sentido. Então eu comecei a perceber que muitos dos conteúdos que eu vinha trazer para vocês, sentido de vida, emoções, blá blá blá, blá blá blá,
eu vinha e falava de modo teórico, de como realmente as coisas aconteciam, só que tudo que eu falava pra vocês era o que eu tava vivendo. Só que até então eu nunca tinha tido coragem de fazer exatamente o que eu tô fazendo agora. De vir falar que eu só vinha conversar sobre aqueles assuntos porque eu tava vivendo isso. De vir falar que hoje eu só sei realmente ajudar outras pessoas a encontrar os seus caminhos porque eu aprendi a encontrar os meus. A vida inteira foi assim. Então, você tomar coragem de fazer a virada, eu tô sendo preparada há meses e eu agradeço eternamente aos meus sócios, ao Rodrigo, ao Tita, a Tati, que como anjos apareceram na minha vida. E assim, eu nunca tive sócios, eu sempre trabalhei sozinha. Só que chegou um momento que eu tava tão desmotivada com tudo na minha vida que eu falei assim, a Organideia sempre fez sentido pra mim, mas eu tô tão desanimada que se eu não colocar um sócio aqui, a Organideia vai morrer. E eles apareceram na minha vida. E eles tiveram a chance de desistir muitas vezes, porque todas as vezes que a gente se reunia, toda semana a gente se reúne. E eu trazia uma ideia diferente pra eles. Eu falava assim, não, eu não quero mais fazer isso na rede social. Não, eu não quero mais fazer aquilo. Mas, Pamela, então o que você quer? Eu falei, eu não sei. E dá-lhe terapia, dá-lhe terapia, dá-lhe terapia. E eu falava, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Nada mais fazia... Sabe quando você começa a mudar os teus valores de vida e tudo aquilo que fazia sentido pra você já não faz mais? Mas ao mesmo tempo, quando as pessoas vêm e te perguntam, ok, tudo bem que aquilo não faz mais, mas o que faz então sentido pra você agora? E você para e... Eu não sei. Eu não sei o que faz sentido pra mim. Eu só sei que aquilo já não faz mais. Então você fica no limbo. Nesse momento que você fica no limbo, você tem duas opções, porque isso vai gerar muita, mas muita angústia. E quando você tá no limbo, você tem a opção de colocar qualquer meta na tua vida e seguir aquilo ali porque você quer sair dessa angústia, você quer sair do limbo, ou você tem a opção de aprender a ficar no limbo e a conviver com essa angústia. E hoje eu tô falando isso porque eu aprendi isso com uma amiga que tá aqui. Que ela me acolhe todos os dias. Ela não tá aqui em Curitiba. Ela tá em Santa Catarina. Mas é Ieda. Ela tá aí conversando aqui com a gente. Mas eu só aprendi a realmente parar e respeitar e aprender a conviver com a minha angústia e não tentar me livrar dela, porque eu me rodeei de pessoas extremamente importantes que me ajudam a ter coragem de ficar nessa posição. Então, assim, voltando à minha história. Eu voltei para Foz, tive aquela crise toda de choro, comecei a conversar com os amigos, a falar que eu ia ter que fazer isso, né, que eu ia ter que ir embora. E eu vendi tudo, gente. Eu tinha uma casa inteirinha mobiliada. Eu vendi tudo. Os meus amigos me ajudaram muito. Muitos compraram coisas pra eu poder vir embora. E o resto eu vendi pra pessoas aleatórias. Foi um desapego gigantesco, porque cada objeto que tinha dentro da minha casa contava uma história, um pedaço de mim. Plantas, sempre fui fascinada por plantas. E eram plantas grandes, eu não tinha o que fazer, elas tiveram que ficar. Então, assim, eu larguei tudo. Minha mãe foi me buscar de um carro que a gente alugou. E eu coloquei só meu gato, meu cachorro dentro do carro. E as malas e vim. E um caminhãozinho onde vinha outras caixas com roupas. E coisas pequenas assim, né? Que dava pra trazer. E eu cheguei em Curitiba, eu tô aqui faz 5 meses. Tô morando com a minha mãe.
Eu e a minha mãe, a gente é muito parecido em algumas coisas, mas a gente é o oposto em outras. E o apartamento é minúsculo, perto daquele que eu morava. Não tem muito espaço pra mim, então metade da minha vida tá em caixas ainda, na casa do meu irmão. E, e uma outra metade tá aqui. E assim, é muito legal a gente conseguir olhar para trás e ver as relações que a gente constrói. Inclusive a relação com a família. Porque eu fiquei 13 anos fora. E, e voltar, quando eu voltei pra cá, meus pais eram. Ó, quando eu saí de casa, eu tinha 19 anos e fui pra Foz. Então, quando eu saí, meus pais eram casados ainda. Meu irmão morava com eles, meu irmão era pequeno. E a dinâmica familiar que eu tinha na cabeça que era aquela que eu conhecia. Por mais que eu soubesse que meus pais já estavam separados há anos, que meu irmão já era um homem, não era mais uma criança. Por mais que eu soubesse de tudo isso, quando eu pensava em voltar à dinâmica familiar, eu achei que a gente ia estar sempre se vendo e fazendo as coisas juntos. E de repente eu chego aqui e eu percebo que é cada um por si. A minha mãe tinha a vida dela, meu pai tinha a vida dele, meu irmão tinha a vida dele. E que de vez em quando eles se viam. E eu falava, gente, eu vivi um luto. Um luto porque aquela imagem de família que eu tinha, ela já não existia mais. E eu tive que deixar morrer dentro de mim uma imagem de família para construir outra. E não foi fácil. Não foi. Ainda tem muita coisa que eu preciso resolver dentro de mim. Mas eu acho que o mais importante é quando a gente aprende a se dar o tempo que a gente precisa para poder digerir tudo. Para poder realmente digerir e não só engolir e fingir que aquilo não aconteceu, que é o que a maioria das vezes a gente faz. Quando eu falo em digerir, é você olhar para aquilo e falar, porque como? Eu queria que fosse de outro jeito. É você conseguir verbalizar isso, é você conseguir colocar para fora e dizer, meu Deus, que merda! Por que é assim? Por que não pode ser daquele outro jeito que eu imaginei? Só que na maioria das vezes a gente nem se toca que a gente imaginou aquilo. Eu só fui me tocar que eu imaginei isso fazendo terapia. Gente, eu sou psicóloga e eu tive que fazer terapia porque teve coisa que eu não enxergava que estava acontecendo. Eu só sentia a angústia, a tristeza e eu não sabia de onde estava vindo. Mas era porque eu estava vivendo um luto de ter perdido algo que era uma dinâmica familiar da qual eu tinha imaginado. Então, esses momentos todos hoje que eu tô contando pra vocês é porque tem muita coisa que já tá mais resolvida dentro de mim, por isso que eu tô compartilhando. Tem coisas que ainda não estão resolvidas dentro de mim e que eu não vou compartilhar ainda com vocês. Por quê? Porque quando a gente coloca pra fora algo que ainda não tá digerido, é como se você estivesse regurgitando. Você tá voltando com a comida, porque você não digeriu, então a comida vai ter que voltar para você olhar de novo para ela, encarar aquilo ali, aquele vômito. Desculpa, eu sei que são cenas fortes que vocês devem estar imaginando, mas é tipo isso. E você vai ter que ver o que você vai fazer com o vômito que acabou de sair. Então, isso é quando você não digeriu ainda. Então, tem assuntos meus que ainda não estão digeridos, por isso eu não posso vir compartilhar, porque elas ainda estão lá dentro no processo de digestão e eu tô vivendo aquilo aos pouquinhos, todos os dias. Mas por que eu resolvi contar tudo isso pra vocês? Porque assim, Pamela, mas e aí? Você vai ficar em Curitiba? Você vai para outro lugar? Eu não pretendo ficar em Curitiba. Porque olha só que interessante, né? Eu tinha alguns valores de vida que eu construí em Foz.
Só que eu não tinha consciência desses valores. Sabe quando que eu fui ter consciência de quais eram esses valores? Quando eu vim pra cá. Quando eu voltei pra minha cidade natal. Que daí eu comecei a ver que a forma como eu vivia era muito diferente da forma como a maioria das pessoas vivem aqui. E eu olhava pra isso e eu falava assim, gente, eu super respeito a forma que as pessoas estão vivendo. Tá tudo certo, mas pra mim não me faz bem. Pra mim, isso me adoece. Eu não quero mais isso pra mim. Eu já vivi isso e eu não quero mais viver dessa forma porque me adoeceu. Então, foi voltando pra cá que os meus valores de vida ficaram muito fortes. E que eu realmente reconheci eles. Então, olha que interessante. Eu falei pra vocês que no ano passado, em junho, eu perdi 2 amigos meus e que ali eu comecei a rever que pessoas que queriam estar comigo, como que eu queria aproveitar melhor a minha vida. E foi ali que começou a minha reciclagem de valores de vida. Sem eu ter consciência disso. Mas foi necessário eu voltar do início, como se eu estivesse retrocedendo. Porque a sensação era essa, às vezes. Eu sentia que voltar para minha cidade, para casa da mãe, eu estava retrocedendo. Mas eu precisei dar um passo para trás para eu conseguir enxergar quem realmente eu era. Para eu conseguir enxergar quais eram realmente os meus valores. Ah, Pamela, mas é fácil, porque você tá com seus pais ali, perto da família, daí a gente lembra dos nossos valores, não? Os meus valores são muito diferentes dos valores deles. Muitos. E foi ali que eu descobri que aquilo realmente era meu e não deles. E que aquilo era o que fazia eu me sentir feliz e realizada. E não fazia eles se sentirem felizes e realizados. Vou dar um exemplo muito básico que aconteceu essa semana. Enfim, eu, minha mãe, meu pai, em momentos diferentes, conversando sobre como que eu iria fazer para conseguir aumentar minha renda e coisa e tal. Por mais assim que eu sou apaixonada pela Organideia, amo, jamais eu vou desistir. Mas agora era um novo momento e eu precisava fazer com que as coisas caminhassem num novo formato um pouco mais rápido. E daí a minha mãe e o meu pai, em momentos diferentes, sem eles saberem, cada um deles falou assim: filha, eu volto a falar o que eu já falei outras vezes. Eu acho que o melhor é você procurar um emprego que te dê segurança, que faça com que realmente você tenha a garantia de que aquele dinheiro vai entrar todo mês para você. E ali me caiu uma ficha. Eu falei assim, ok, tipo, tá tudo certo eles acharem que eu preciso ir procurar um emprego, como se o meu trabalho aqui não, né? Mas tá tudo certo, porque assim, para eles, segurança é um valor de vida. Então, todos os comportamentos que eles têm no dia a dia é para eles se sentirem seguros. Só que segurança, para mim, nunca foi um valor. Porque se realmente segurança para mim fosse um valor, eu não iria me aventurar como eu me aventurei em vários momentos da minha vida. Largar tudo em Curitiba e ir morar em Foz do Iguaçu, num lugar que eu não conhecia ninguém, que, tipo, né? Foz, fronteira ainda. Aquela fama de super violento. Com 19 anos. Eu não iria me aventurar a tocar uma franquia sozinha, com 19 anos. Eu não iria me aventurar a abrir uma empresa no pior momento, que foi o da minha separação, sem ter garantia nenhuma. Eu não iria me aventurar a vender tudo só pelo que eu tava sentindo e voltar para Curitiba. Então, assim, segurança para mim nunca foi um valor de vida, mas liberdade, sim. Eu me senti livre e eu senti que eu posso fazer aquilo que faz sentido para mim. Isso é um valor para mim. Então, por mais que hoje eu me encontre num momento mais delicado, seja financeiramente, seja emocionalmente, tá tudo bem. Tá fazendo sentido para mim.
porque isso me gera a liberdade, que é um valor muito importante. E é aí que eu quero entrar. Quando a gente sabe quais são os nossos valores de vida, a gente consegue encontrar os caminhos mais adequados para nós. Não é para os outros, é para nós. A gente consegue encontrar aquilo que realmente vai fazer a gente feliz. E olha só, foi super importante eu me tocar de que liberdade é um valor para mim, porque hoje eu tô tendo liberdade de chegar aqui e conversar isso com vocês. Mesmo contra muita gente que vem falar assim, não se exponha, não faça isso. Imagina, é a tua imagem, você não pode queimar o teu negócio assim. O meu negócio é quem eu sou. Desculpa, gente. Deixa eu tomar uma aguinha. O meu negócio é quem eu sou. A Organideia é a Pamela. E daí, isso me fez cair uma outra ficha hoje de manhã. Quando eu tava vendo o que eu ia falar pra vocês hoje, né? Tipo, qual era a pauta. Falei, cara, não faço ideia. Eu comecei a escrever aleatoriamente enquanto eu esperava pra ser atendida no médico. Tipo, comecei a digitar e de repente, pá, caiu uma fichona minha. Você sabe que a Organideia já tem 6 anos. E os primeiros anos da Organideia foi os anos assim que eu decolei. Só que eu não sei se você hoje que tá aqui escutando isso, se você sabe por que eu criei a Organideia. Eu passei por vários momentos muito desafiadores na minha vida e eu criei ferramentas pra mim, pra eu me superar. Porque eu sempre fui uma pessoa prática, né? Eu sou virginiana, né, gente? Tem que ser prático. E eu sempre quis me superar, então eu criava ferramentas minhas, psicológicas, emocionais, de produtividade, de organização mental. Eu criava ferramentas pra mim e elas funcionavam. E eu começava a compartilhar com os meus funcionários, que eu tinha empresas, né? E funcionavam pra eles. Daí eu compartilhava com os amigos e funcionava pros amigos. E daí eu compartilhava pra outras empresas e daí começou a funcionar. E foi aí que eu vi que o que pra mim eu achava que era ridículo, e eu fiz pra mim, na verdade, eram ferramentas que eu tava criando e que sem querer tava ajudando muita gente. E foi assim que a Organideia surgiu. Então, nos primeiros anos, quando eu tava sempre subindo um degrauzinho evolutivo, me gerava uma crise, eu entrava no processo, descobria as ferramentas pra mim, criava as ferramentas pra mim, puf, saía do processo, subia um degrauzinho evolutivo. E eu tava assim constante. Até que chegou um momento que eu falei assim, gente, eu preciso profissionalizar o meu negócio. Se eu quero crescer, eu preciso profissionalizar. Então, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma equipe assim, eu preciso fazer vídeo assado, eu preciso do canal do YouTube, eu preciso disso, E daí eu fui me enchendo de exigências do que era me profissionalizar. E eu fui seguindo várias regrinhas de tudo que eu tinha que fazer na rede social, de tudo que eu tinha que fazer no canal do YouTube, de como que eu tinha que falar para fazer as pessoas me entenderem, de como que eu tinha que me posicionar, mexer com as mãos, com a entonação de voz. E quando eu vi, eu já não era mais eu. E daí, tudo começou a ficar cansativo. Então, assim, eu tenho que gravar o vídeo. Eu tenho que resolver tal coisa. Eu tenho que... E daí começou tudo por obrigação. E eu comecei a ficar desmotivada. E eu falei, tem coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas eu não me tocava, gente. Que por eu querer me destacar no mundo, profissionalizar o meu negócio, eu perdi o meu mundo. Eu perdi o meu mundo interno. Eu perdi quem eu era. Qual era a minha essência? Eu perdi. Eu tava tentando me enquadrar, me encaixar em coisas que diziam que ia trazer mais gente, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo.
E eu fui me perdendo nesse processo. E daí a última conversa que eu tive com os meus sócios foi assim: olha, eu sei que o que eu vou falar agora, talvez vocês não vão gostar e vocês têm a chance de desistir. Eu falei exatamente, se eles estão aqui, eles vão poder comprovar. Mas eu não quero mais usar gatilhos mentais para chamar as pessoas. Eu não quero mais ficar dizendo compre isso, são as últimas vagas e blá 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 blá. Eu não quero mais isso. Não quero mais, não faz mais sentido pra mim. Eu quero ir lá, não aparecer muito, mas também quando aparecer, gerar um impacto tão grande na vida de alguém que a pessoa vai dizer assim: cara, faz sentido. Eu acho que eu vou acompanhar ela. Eu não quero ser lembrada o tempo todo. Ficar aparecendo na rede social o tempo todo para ser lembrada. Mas eu quero ser lembrada porque de alguma forma eu posso ter passado na linha do tempo da pessoa, da rede social, uma vez na semana. Mas aquela uma vez na semana, para ela foi tão importante e ela tirou um ensinamento tão grande com aquilo que aquilo impactou ela. E isso, gente, vai contra qualquer curso da área de digital que diz que você precisa de constância, que você precisa estar ali o tempo inteiro. Isso vai contra tudo. Vocês não estão entendendo. Isso vai contra tudo. E daí por isso que eu falei pra eles, eu falei assim, olha, vocês podem desistir agora, mas eu preciso tentar, porque do jeito que tá, pra mim, eu vou ser mais uma na multidão, e eu não sou mais uma na multidão. Eu sou Pamela, eu tenho uma essência, eu sei quem eu sou. E tá na hora de eu começar a mostrar pras pessoas quem eu sou. E não um pedaço de quem eu sou. E foi aí que as coisas começaram a cair por terra. E eu falei, chega, não vamos mais fazer desse jeito esses posts. Vamos começar a falar de outro jeito. E vamos fazer isso. Eu vou dar as caras nos stories só quando eu tiver afim. E se eu tiver afim de fazer uma live de roupão, eu vou fazer uma live de roupão. Não vou me arrumar pra fazer uma live. Eu vou fazer uma live do jeito que eu quiser. Porque o importante é a gente passar verdades com amor. E eu venho pra falar as minhas verdades. Se são verdades pra vocês ou não, não sei. Cada um pega e vê o que faz sentido. Mas eu tenho que vir falar verdades com amor. E eu acho que esse é meu propósito. Ai, gente, tá cheio. Agora que eu vi, eu me empolguei tanto falando que a galera falou e eu, nossa, gente, desculpa. Ai, a Ieda falou algumas coisitas. Deixa eu só ver aqui. Ai, minha mãe. Oh, gente, muito obrigada. Ingrid, eu sou muito feliz por ter encontrado você. Ai, querida, a Ingrid é uma cliente muito especial também pra mim. Não conheço pessoalmente. A maioria dos meus clientes eu não conheço pessoalmente, porque estão espalhados pelo Brasil. Mas a Ingrid é uma... nossa, a gente tem muita afinidade, eu e ela. Carlito... Carlos! Meu Deus, você tá aqui! Que especial! Gente, o Carlos é um cliente meu muito querido, lá de Foz. Me ajudou a tomar uma das decisões mais importantes da minha vida. Ai, querido, obrigada! Nossa, de verdade, eu que agradeço, porque às vezes eu digo assim, olha, tem encontros com clientes que eu juro, eu teria que pagar, porque às vezes eu aprendo muito mais, entendeu? Com o que o cliente traz do que, assim, estudando. A Rose, pô, o pouco que convivemos me deu uma certeza que você é especial na vida das pessoas que passam por sua vida. Oh, querida, que saudades de vocês. Karen, Oli, nossa, Oli, você tá aqui. Sempre falei o quanto você me ajudou. Ai, gente. Ai, gente, para. Então tá bom. Aceito de coração todos os elogios. Obrigada, mesmo. Faz muito... aquece o coração, né? Eu acho que isso é que é importante. Mas de verdade, assim, eu acho que o meu trabalho, ele não é pra aplausos. Ah, os aplausos se vier, é ótimo, né? Eu não sou uma pessoa, assim, orgulhosa. Eu aceito. Tá tudo certo. Mas eu acho que o que realmente faz sentido pra mim é esse contato, sabe? É as verdades com amor.
E agora eu preciso que vocês me deem 30 segundos para eu olhar minha pauta, porque tudo que eu falei até agora, eu não sei se está na minha pauta. Mas foi o que eu senti que eu tinha que falar, então é isso aí. Ah, sim, uma coisa muito importante, gente. Quando eu aprendi a me conectar de verdade com as minhas emoções, com o meu corpo, eu aprendi a me sentir mais viva, a me conectar com a vida. Eu não sei nem explicar isso pra vocês, mas é tipo assim, quando a gente se conecta com as nossas emoções e com o nosso corpo, a gente fica extremamente vulnerável. A gente fica extremamente inconstante, é, altos e baixos. Eu brinco até com uma amiga minha que eu falo assim, gente, eu tô com todos os indícios de bipolaridade. Porque num dia você é de um jeito, de repente no outro dia você é de outro. Às vezes no mesmo dia você é dos dois jeitos. Eu falo, existem várias pânelas aqui dentro. Mas é porque a gente ainda não aprendeu a aceitar e a lidar com esse pedaço da gente. E ele é inconstante, ele deixa a gente muito vulnerável. Muito, 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 muito. Só que ao mesmo tempo, ele faz você viver tão intensamente, ele faz você viver o aqui e agora. Que quando você tá no aqui e agora, você consegue se conectar com as pessoas. Você consegue se conectar com a natureza, com os animais, de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que aquilo te dá um senso de pertencimento de universo. Nossa, eu não sei explicar, mas é isso, tá bom? Quando eu achar as palavras melhores, eu venho e falo. Mas a princípio é essa sensação que dá. Tô tentando falar uma sensação, né? E tem uma coisa muito importante, que assim, ó, se eu tô mudando hoje, se eu tô fazendo tantas reciclagens na minha vida, eu não tenho mais como deixar a Organideia do jeito que ela tá. Trabalhando organização mental, organização de ideias, porque isso é um pedacinho de quem a gente é. Com os meus clientes individuais, eu já trabalho de forma muito mais sistêmica, muito mais completa. Mas nas redes sociais eu ainda não tinha me posicionado dessa forma. Então, daqui pra frente, eu tomei uma decisão muito importante. Muito importante. Isso pode fazer com que eu afaste muita gente das minhas redes sociais. E tá tudo bem. Faz parte. Mas isso também pode trazer muitas pessoas do meu grupo evolutivo. E hoje eu quero estar rodeada de pessoas que estejam no meu grupo evolutivo. Eu quero estar rodeada de pessoas que consigam compreender o nível de profundidade que eu quero falar. Eu não quero mais falar para todo mundo entender. Eu quero falar de forma profunda. Nem que poucas pessoas só entendam, mas que para aquelas ali gerem um impacto. E então, a Organideia vai mudar também. E é por isso que eu falei que essa live hoje para mim ela tá sendo tão especial. Porque é um momento que eu tô chancelando um novo ciclo que tá começando. E o mais importante de tudo, gente, eu tô aceitando as mudanças. Tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que talvez possa fazer muito sentido para você também aí que tá escutando. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de mudanças na minha vida, sempre. Quando tudo tava começando a ficar muito assim, perfeito, na zona de conforto, eu ia lá e pá, fazia alguma mudança, sempre. Só que eu gostava de mudanças controladas. Eu gostava de mudanças que eu soubesse aonde ia dar.
que eu sabia porque eu estava fazendo aquilo, que tudo tinha um raciocínio lógico para aquilo tudo ali. Então, eu sempre gostei de mudanças que eu soubesse exatamente aonde está indo, por que está indo e como que está indo. Só que eu também me toquei que quando as mudanças elas começavam a acontecer na minha vida, elas não aconteciam por inteira. Eu limitava elas. Eu limitava. Porque como eu queria ter um senso um pouco maior de controle, eu não deixava que elas se desenvolvessem da forma como elas tinham que acontecer. E sim da forma como eu queria que elas acontecessem. Então eu não me entregava por completo, ou seja, eu não me permitia sentir tudo aquilo, todas aquelas sensações do corpo e aquelas emoções que era quem realmente iria me direcionar o caminho de verdade. Eu iria só pelo que tinha lógica. E a hora que eu me permiti, naquela decisão que eu falei para vocês ali atrás, e agora eu vou escolher o que a minha mente está dizendo para eu fazer, ou o que minhas emoções estão dizendo para eu fazer. E na hora que eu tomei as decisões pelas emoções, é que eu vi realmente o quanto eu fiz escolhas na minha vida e mudanças na minha vida pela metade. De forma controlada. Eu não me permiti viver a mudança por completo. Mas só até onde eu queria ir. É louco isso, né? E eu acho que pela primeira vez na vida, eu não tenho controle de nada. Eu não sei ao certo aonde eu quero chegar. Meus valores estão em constantes transformações. Mas é o momento que eu tô me sentindo mais viva. É o momento que eu tô me sentindo mais integrada com as pessoas, de corpo e alma. Que eu tô me sentindo mais conectada com tudo. Com tudo. E eu acho que é isso que tá faltando para o nosso mundo hoje, sabe? Para nossa sociedade. É a gente aprender a se conectar de novo. A se conectar com a gente, com quem tá do teu lado, que dorme às vezes com você todos os dias, com a natureza, com as pessoas. A gente só se conecta até um certo ponto, até onde é confortável pra gente, até onde não vai pegar o lado emocional, até onde a gente não se sente tão vulnerável. Mas dali pra frente a gente não se permite, porque a gente tem medo. Medo do que o outro vai pensar, medo de ser rejeitado. Porque a gente não tem controle das situações. Então, às vezes, eu prefiro ficar mais distante para eu não me frustrar, para eu não ser rejeitado, porque o medo da rejeição às vezes é tão grande que ao invés de correr o risco de alguém me rejeitar, seja no trabalho, seja em relacionamento, seja numa conversa com um amigo, eu prefiro não me mostrar por inteiro. E daí a gente vai tomando essas decisões de não se mostrar por inteiro até que chega uma hora que você já não se reconhece mais. Você já nem sabe mais quem é você por inteiro, porque você já não atua de forma integral o tempo todo. Eu tô olhando a minha pauta, tá, gente, pra ver se... Então é isso. Até por causa do nosso horário. Mas, assim, o que eu queria dizer pra vocês hoje? Que pra quem deseja ter uma visão de vida diferente daqui pra frente, para quem deseja realmente se enxergar de uma forma mais integral, mais sistêmica, que isso inclui corpo, mente, emoções, energia e espiritualidade. Para quem quer se enxergar de uma forma, tem coragem de se permitir entrar em contato com tudo isso que você é, daqui para frente eu vou começar a falar mais para vocês sobre empoderamento pessoal, que foi exatamente o que aconteceu comigo desde 2019. Vem acontecendo há muito tempo, mas que eu tomei consciência foi em 2019. E que eu venho trabalhando muito com os meus clientes, com as empresas, e que tem dado muito resultado. E em mim, inclusive, né? Então, gente, eu quero agradecer, assim, mais do que de coração vocês. Essa live foi muito especial pra mim.
só o fato de ver cada um de vocês aqui já começa de novo, já me emociona. Então eu agradeço muito mesmo por todos vocês estarem participando desse momento que para mim é muito especial. E sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao meu mundo, que agora eu vou começar a mostrar mais do meu jeito, não do jeito que o algoritmo diz que é para fazer. Sejam bem-vindos à nova Organideia que está sendo construída. E sejam bem-vindos ao novo mundo de vocês agora. Porque se você realmente decidir me acompanhar, eu tenho certeza que você não vai mais conseguir ser o mesmo. Porque é necessário a gente mudar e aceitar que é hora de mudar. E quando a gente aceita, o coração se acalma e as coisas realmente começam a acontecer. Então, muito obrigada. Obrigada de coração. E vamos lá, né? Vamos em frente agora. Ai, gente, obrigada. Gratidão imensa por todos vocês. E eu tô sentindo muita falta de muitas pessoas assim na minha vida. Muitas, muitas, muitas. Eu espero que vocês de alguma forma possam retornar pra minha vida num outro formato, num outro momento e mais maduro, né? Que agora é sem as ilusões que a gente cria na nossa cabecinha. Tamo junto, Carlito. Poxa, quando vier a Curitiba, me avise pra gente poder se ver. Quando eu for pra Camboriú, se você estiver por lá, eu te aviso também. Gente, obrigada. Obrigada aí pela presença de todos vocês. E desculpa aí a choradeira, mas é o que deu pra fazer hoje, gente. Não deu pra ser diferente. Beijo.